Está com a palavra. Tá bom. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não tenho oportunidade de estar aqui nesse momento, eu estou atendendo, né? Tem uma paciente minha de muitos anos que eu atendo essa hora, então eu nunca consigo estar no culto. Hoje é aniversário da mãe dela e a gente ficou liberado, né? Eu falei assim, então vamos lá. É um prazer muito grande estar aqui mesmo falando, e assim que a pastora, eu combinei com a pastora, assim, veio na minha mente o tema oração, sabe? E é uma coisa que o Ednei também tem falado muito, inclusive esse mês todo, na quarta-feira, a gente está falando sobre a oração do Pai Nosso, né? E é essa oração também que eu queria ler com vocês. Eu já tinha pregado sobre essa palavra há muito tempo, e assim, eu achei interessante, porque eu acho que combinou, assim, né? A gente teve uma conexão muito boa nesse sentido. Lucas capítulo 11, versículos 1 e 4 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: Quando orares, dizei: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a quem nos deve. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então, assim, oração, né, é uma porta que a gente tem para falar diretamente com Deus, né? E Jesus nos ensina, porque, na verdade, havia uma distância muito grande até Jesus voltar, né? Havia aquela separação muito certa ali entre a liderança, né, os líderes, os sacerdotes, né? Então aí tinha uma distância muito grande entre as pessoas. A gente não tinha esse acesso direto ao Pai, né? E a gente só tem por meio de Jesus mesmo. Então essa porta aberta e livre mesmo de qualquer outra pessoa que possa ser o mediador, né? Jesus abriu esse caminho para a gente conversar dos nossos problemas, das nossas necessidades, dos nossos sucessos, né? Das nossas conquistas. Então, tudo aquilo que a gente deseja, que está no nosso coração, a gente pode conversar com Jesus, porque através da oração, porque ele é o nosso amigo, né? O Espírito Santo nos conduz nesse momento, ele nos ensina como devemos orar, mesmo quando nós não sabemos, né? E a palavra oração em hebraico significa conexão. Então, a gente precisa ter essa conexão com o nosso Pai, a gente precisa, né, nos ligar e nos unir, né, com o nosso Criador. E uma coisa interessante que eu estava vendo, o quanto os impactos da oração promovem no nosso cérebro, gente, são coisas assim incríveis. A ciência tem estudado muito sobre isso e assim a gente fica muito assim, não surpreso, porque a gente sabe que Deus é poderoso e já está tudo aquilo que a ciência tem descoberto, já está na Bíblia, né? Então, os impactos da oração no cérebro, ele acalma a mente, regula as nossas emoções. Enquanto, assim, tem umas áreas que ficam melhores, como foco, atenção, né, neurotransmissores, são liberados, então, cada vez mais a ciência tem explorado, porque também tem dois neurotransmissores que são liberados, a ocitocina e a dopamina. E esses dois neurotransmissores, eles promovem prazer, bem-estar, né? E por isso que muitas pessoas, quando estão orando, acabam tendo essa sensação mesmo de tranquilidade, né? De paz. Esses dois hormônios, especificamente, eles trazem essa sensação, né? Então, reduz a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, olha quanta coisa, né? O estresse também, né? Porque as áreas relativas ao medo, à ansiedade, né? Elas não são tão em evidência, elas ficam em menos evidência, enquanto que as outras que traz essa paz e tranquilidade ficam em evidência. Então, essa resposta neurobiológica, ela pode explicar mesmo esse alívio que a gente tem quando a gente está praticando uma oração. Então, isso não faz bem somente para o nosso espírito, porque o nosso espírito se comunica com Deus, né? Diretamente, é o nosso espírito, mas isso também faz muito bem para o nosso corpo e para a nossa alma, né? Então, a gente precisa dessa conexão, esse senso de conexão. E nessa oração, se eu não me engano, em Mateus, ele fala, né, onde você deve orar, né? Tem alguns tópicos aqui dessa palavra hoje, né? Onde é que a gente vai orar?
Bom, você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que te vê, né, fará com que você seja recompensado. Então, olha que legal, né? Onde orar? Essa oração. A quem orar? Ao nosso Pai. Né? Por meio de quem? Através de Jesus. Jesus é o nosso mediador. Clame ao Pai que estás no céu, né? E ali, no momento da oração, a gente sempre fala sobre o lugar secreto. O lugar secreto é o melhor lugar para você orar. O seu lugar secreto pode ser na cozinha, fazendo a comida, pode ser um lugar específico que você separou dentro da sua casa para você orar, onde tem sua Bíblia, onde tem louvores, onde tem, né, livros para você estar meditando na palavra. Não importa. O que importa é que você tenha o seu momento de oração com Deus, o seu momento de devocional. Então, nesse momento em que a gente está nesse lugar secreto, secreto entre, né, essa intimidade mesmo entre pai e nós, a gente precisa tirar as nossas máscaras sem formalidade, né, desnudando o nosso verdadeiro eu. Porque ali a gente vai falar das nossas dificuldades, das nossas potencialidades que estão, às vezes, não estão aparecendo, né? E das nossas brigas internas, né, das nossas questões espirituais, das nossas questões financeiras, em tudo a gente pode falar. E a gente pode tirar a nossa máscara, Senhor, diante do que eu tenho vivido, eu reconheço que eu tenho errado, eu reconheço o quanto eu tenho feito de que... Porque a nossa oração precisa estar baseada no que a palavra diz. Né? Então, esse é o princípio de uma oração eficaz. Então, muitas vezes a gente não tem esse propósito específico, né? Então a gente, né, o Senhor me perdoa porque eu não tive esse propósito, né? Eu não orei de acordo com os princípios bíblicos. E Jesus nos ensina como orar aí, essa oração do Pai Nosso. E quem tem vindo às quartas-feiras na igreja, no culto, ou então quem tem assistido posteriormente na internet, tem visto o quanto cada um que vem trazendo uma revelação muito grande em relação à oração do Pai Nosso, né? Então, a gente tem que aprender a orar, né, utilizando essa autoridade que Jesus nos deu. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado. E ele nos ensina a orar, né, ao Pai em nome dele. Por isso que a gente sempre fala no final de cada oração, em nome de Jesus, né? Porque é em nome de Jesus. E é isso que fala alguns textos aqui que eu separei. João 16, 23, 24, diz assim: quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada, e eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes dará. Ou seja, Jesus está falando, ele é o mediador. Versículo 24 diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Né? Então, não há outra maneira de se chegar a Deus a não ser através de Jesus. Nós não pedimos a Jesus, pedimos ao Pai em nome de Jesus. Né? E João também, mais um texto que diz assim, João capítulo 14, versículo 13, diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado em vós. Então, essa autoridade do nome de Jesus, ele deu autoridade para a gente pisar em serpentes, em escorpiões, né, sobre todo o poder do inimigo e sobre nada, absolutamente nada vai causar nenhum dano, porque, né, é a autoridade de Jesus, é na autoridade de Jesus que estamos orando. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Então, a gente precisa utilizar. A coisa mais maravilhosa que tem é quando você está orando ao Senhor e você começa a falar em línguas. E quando você fala em línguas, você edifica, você é edificado. Né? Então, eu quero falar de alguns pontos, 7 pontos aqui para você orar de maneira eficaz. Né? O primeiro ponto é: defina o que você deseja receber. Seja específico no sentido de que, o que eu quero receber? Eu quero receber mais unção, eu quero receber mais direção de Deus acerca do que eu tenho que fazer. Primeiro ponto, então, defina o que você deseja receber. O segundo ponto, peça a Deus o que você deseja receber e ore de acordo com o que a Bíblia diz, não de acordo com a sua vontade. Né? A gente acabou de ler aqui, a sua vontade, faça-se a sua vontade. Né? Então, é a vontade do Senhor que tem que ser feita, não a minha vontade. Porque a gente sabe, né, que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita.
Eu tenho uma experiência muito legal em relação a isso, né? Uns 10 anos atrás, 9 mais ou menos, a gente estava muito indeciso em relação a que caminho seguir, sabe? A gente estava num lugar, eu e Ednei, que a gente estava insatisfeito. E aí ele subiu ao monte, fez um propósito de subir ao monte e orar no monte, não que o monte seja algo específico e que seja critério para que você receba alguma coisa, não, mas é um lugar separado, né? E aí ele fez esse propósito de orar no monte. E aí, nesse propósito, sabe, gente, da gente poder definir alguma coisa dentro daquilo que a gente estava esperando, ministerialmente falando. E aí oramos, tal. Mas a gente tinha um desejo no nosso coração. O desejo do nosso coração era totalmente diferente daquilo que aconteceu de fato. E que a gente só se deu conta depois de, acho que 9 meses, que a gente já estava vivendo uma situação que a gente queria viver, ministerialmente falando. Então, às vezes, a gente pediu o que a gente desejava e a gente recebeu, mas a gente recebeu muito mais do que a gente esperava e numa circunstância totalmente adversa, assim, diferente, né? A gente esperou que Deus fosse fazer num determinado caminho. Ele fez em outro, mas foi muito melhor do que aquilo que a gente sonhava. Então, ore de acordo com o que a Bíblia diz, fazendo a vontade de Deus, não a sua. Muito embora você precise definir o que você deseja receber, né? Guarda sua mente contra todo pensamento de dúvida ou incredulidade, porque na nossa vida aconteceu. A gente falou assim, gente, poxa, Dinei, a gente não foi respondido na nossa oração, né? E a gente já estava vivendo aquilo que Deus estava, né, que tinha programado para a gente. E depois, num certo dia, eu falei assim, Dinei, a gente já está vivendo, e a gente não percebeu, a gente já tinha 9 meses vivendo aquela realidade, né? Acho que nasceu o sonho nasceu, já estava acontecendo, mas o nosso coração, porque teve entendimento daquilo, nasceu. Então a gente precisa entender a vontade de Deus para nossa vida. E depois também você precisa meditar nas promessas bíblicas, né? O que dentro daquela promessa, dessas dificuldades, porque às vezes a incredulidade vem pela demora, né? E quando demora tanto, a gente acha que a gente não está no caminho certo. Então, medita nas promessas de Deus, né? Eu estou contigo. Então, são vários versículos que você vai meditando ali, e dentro daquele versículo, Deus fala com você. Outro ponto, faça das suas orações verdadeiras declarações de fé. Né? Eu declaro, eu tenho um livro que se chama exatamente isso, Eu Declaro. E cada capítulo, são 31, um capítulo para cada dia do mês, né? No mês que, no caso, tem 31 dias. E aí tem uma história, tem as declarações que você faz, tem um texto bíblico, e aí você faz. É muito legal. E você precisa fazer das suas declarações. Eu declaro, ainda que as circunstâncias estejam adversas, que as coisas estejam caminhando para outra direção, pode ter certeza, Deus está preparando o melhor para você. Ele não vai te deixar desanimado, porque ele não é homem para que minta, né? A palavra fala isso. Outro ponto que você precisa fazer é agradeça a Deus continuamente pela resposta, é a sua fé em ação. Quando a gente agradece, a fé é isso, né? Aquilo que a gente não vê, mas aquilo que a gente espera. Então, o que acontece dentro disso? Eu preciso estimular aquilo que eu estou sentindo. Eu vou agradecer. E a gratidão também é um dos aspectos importantes que também aciona alguns dos neurotransmissores e causa essa sensação de bem-estar. Né? Quando a gente faz uma boa ação, quando a gente está ali junto de pessoas, né, auxiliando de alguma forma, ajudando, dando a mão, dando conselho, a gente acaba também sentindo né, esse prazer, né? Então, primeiro ponto, agora vamos delinear e destrinchar isso aqui, né? O que você deseja receber? Né? Defina tudo nos mínimos detalhes. E tem um texto também para isso que diz assim: e mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está errado. Vocês só querem o que dá prazer a vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Então, não é aquilo que te traz prazer, é aquilo que esteja de acordo com o princípio bíblico. Né? São coisas que a gente precisa pedir de acordo com o que Deus tem de propósito para a nossa vida e o que tem a ver com o princípio bíblico também. Segundo ponto, que é peça a Deus tudo o que você deseja. Nunca parta do princípio de que Deus já sabe o que você deseja. Ele sabe, mas Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer te sentir perto dEle, sabe? Ele quer saber, porque às vezes a gente pensa assim, Deus já sabe. Não, Ele já sabe, Ele já sabe. Porque, né, ele é onisciente, onipresente,
mas ele quer ouvir você pedir. Ele quer ouvir a tua voz, ele quer te sentir perto dele, né? Então, pedir, dar-se-vos-á, né? Não tem aquele versículo? Então, a gente tem que pedir. É isso que a palavra fala em Mateus, né? E é isso que eu preciso fazer. Eu vou pedir a Deus tudo o que eu desejo. E uma coisa importante também é que a oração do Pai Nosso, ela fala assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos, não é só para você. Né? Eu tenho aprendido muito que as coisas do reino, elas não são individuais. É para ser compartilhada. E é na oração, a única oração que foi ensinada por Jesus, ele fala, dai-nos o pão nosso de cada dia. Não está falando de mim, o meu pão de cada dia, não, é nosso. Porque aquilo que Deus te dá é para ser compartilhado, não é só para você, não acaba em você. Ele vai muito além, né? E por isso que essa sensação de gratidão, quando a gente abençoa alguém, quando a gente sabe que de alguma forma a gente tocou a vida de alguém, né? É uma sensação muito boa, né? Então, encontre na terceira parte, né, dessa oração eficaz, é ore com base nas promessas. Encontre passagens bíblicas que reforcem aquilo que você está pedindo. E Mateus 7:8 diz isso, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e quem bate abre-se-lhe-á. Deus quer satisfazer os desejos do teu coração, conforme Salmos fala, né? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. É isso que o salmista fala. Então, nós precisamos estar diante de Deus, né? Pedindo mesmo e ele nos orientando ali no lugar secreto. O que eu tenho que fazer? Para onde eu preciso caminhar para que as coisas possam fluir de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida, né? Porque, independente do que você faça na igreja, a gente tem um propósito maior, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa é a nossa principal função. Eu estava meio perdida, né? Assim, desde 2022, na verdade, eu tenho sempre falado com Deus em relação ao ministério, né? Eu falei assim, Senhor, eu ainda não tenho uma clareza em relação ao que tu tens para mim. Então, eu fiquei nessa luta durante muito tempo, tal, e no final do ano passado, eu recebi uma palavra, estava escutando uma pregação, né? E a pastora falou assim, olha, você que às vezes fica falando, Senhor, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que você tem para minha vida, qual é o seu plano, o seu projeto. Tem uma coisa para te dizer. Sabe o que você tem que fazer? Adore, somente adore ao Senhor. Quando você adora o Senhor, automaticamente você está fazendo aquilo que ele te chamou para fazer, adorar. Eu falei assim, amém, então é assim que eu vou. E diante da adoração que eu tenho dado de maneira, sem nenhuma intenção a mais, sabe? Deus tem revelado coisas em relação ao que Ele tem para minha vida, sabe? Então, eu falo mesmo para você, se você tem dúvida em relação a isso, adore o Senhor, simplesmente adore, sabe? Porque Ele fala, né? Que tudo que pedir em meu nome, Ele lhes dará. Então, vamos pedir, né? Pedir sabedoria, pedir direcionamento, e, através da adoração, a gente consegue ouvir a voz do Senhor. Né? Quando a gente cala, e esse louvor que a pastora colocou, esse louvor marcou muito a minha vida no ano passado. Nossa, como eu escutava esse louvor, como eu escutava, às vezes na academia, ouvindo esse louvor, ouvindo esse louvor, ouvindo esse louvor. E esse louvor, assim, eu acho que fechou aqui, né? Acho que foi uma confirmação, né, do que Deus tem feito e tem falado ao meu coração. Então, faça isso também, tenha esses critérios para que sua oração seja eficaz, para que as coisas possam acontecer de maneira, não como você deseja, especificamente assim, tudo aquilo que você deseja, mas da forma que Deus quer. Senhor, eu quero querer o que tu queres, sabe? Então, guardando sempre a mente da incredulidade, porque o inimigo vai colocar na tua mente, nossa, você não conseguiu nada, Deus não te deu nada daquilo que você pensou que receberia. As circunstâncias, né, vão tentar convencer você de que você não foi respondido. Então, usa a palavra para repreender toda e qualquer dúvida, pensamentos de incredulidade, né? Então, afaste, né? Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, ele usou a palavra, né, para poder afastar toda e qualquer possibilidade de incredulidade ou de pensamentos ruins que pudesse vir a ele.
Ele usou a palavra, ele falou, olha, está escrito. Então, está escrito. Qualquer coisa que venha dizer para você que o que você está pedindo não é possível, não vai se realizar, você vai declarar, não, está escrito, né? Em mim você pode todas as coisas. Em Cristo você pode todas as coisas, porque Ele te deu essa autoridade. Então, mais um texto bíblico aqui, para reforçar o que eu estou dizendo. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então esteja certo, tenha fé, você vai receber, crendo de que Deus vai fazer o melhor para a sua vida. Né? Às vezes a gente pede, sim. Às vezes a gente pede uma bicicleta simples. Às vezes eles te dão uma de cestinha. Eu me lembro muito bem que eu pedi, né? Eu tinha uma amiga na rua, encontrei até com ela recentemente, quando eu estive em Goiânia, e ela tinha uma bicicleta Ceci, que tinha uma cestinha, né? E eu falei assim, ai, que bicicleta linda, a gente botava flores na cestinha dela e ela ficava andando, eu achava aquilo lindo. Aí eu pedi uma bicicleta pro meu pai, eu falei assim, caramba, meu pai não vai ter dinheiro para comprar essa bicicleta, é muito cara. E aí eu ganhei a bicicleta de cestinha. Então, às vezes você pede, nosso pai terreno, se ele nos dá, né, a palavra fala, será que um filho pediu pai pão, ele vai dar pedra? Não. Né? Então, se você pede alguma coisa, ele vai te dar. Então, estamos certos de que a gente vai obter os pedidos que nós temos feito ao nosso Pai. Né? Então, dentro desse propósito também, tem um outro texto bíblico que fala da cura dos leprosos, né? Que Jesus falou o quê? Para não voltar para a aldeia. O que significa não voltar para a aldeia? Né? É você se afastar de lugares e de pessoas que não vão dar suporte à sua nova afirmação de fé. Né? Pessoas que às vezes vão ficar contestando, você está nessa igreja há tanto tempo, olha quanta coisa tá emperrada na sua vida. Você não faz isso não, você fica falando, clamando com Deus e Deus não te responde, sabe? Então são pessoas que às vezes vão te deixar para baixo. E que por algum tempo você vai precisar se afastar dessas pessoas. É claro que não é algo que você vai fazer para a vida toda, não é inimizade, veja bem. Mas são pessoas que podem, né, são ladrões de alegria. Né, pessoas que às vezes roubam a sua alegria e que não vão te dar essa força, essa firmeza dentro daquilo que você está querendo, porque o inimigo já coloca mesmo. Os pensamentos vêm de maneira muito recorrente e a gente precisa tentar afastar. Né? Ele pode nos ouvir de imediato, como aconteceu com Daniel. Lembra o que aconteceu com Daniel? Eu vou ler esse texto, gente, só um pouquinho. Eu acho tão interessante, porque isso aqui, às vezes a gente pensa que Deus não nos ouve. Aqui está dizendo aqui, ó. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas, e o anjo me disse, Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que eu vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Aí ele disse, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Então, às vezes a gente acha que está demorando muito, às vezes a gente acha assim, Deus não me ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu, só que ele tem o tempo certo, né, para poder realizar as coisas que estão no coração dele para a sua vida. Né? O Senhor tem os olhos voltados para você. E ele está ciente da situação que você está passando. E uma coisa que eu falei há muito tempo atrás, que uma das 3 coisas vai acontecer. Quando você ora a Deus com todos esses, né, esses critérios que a gente está falando aqui, ele pode fazer 3 coisas. Ele pode fazer o que você espera, no tempo que você gostaria. Né? Nesse caso, não precisa nem de ter paciência. Ele pode fazer, não fazer nunca o que você espera, que foi o que aconteceu comigo. Né? Mas assim, a impaciência também não vai mudar absolutamente nada dentro da realidade, vai só alimentar uma ansiedade. Porém, ele não fez, no meu caso, ele não fez aquilo que eu esperava, ele fez muito além. Né? E ele pode fazer o que você espera, mas no tempo dele e não no seu. Aí a gente precisa exercer a paciência. Espera pelo Senhor. Né? Espera, pois, pelo Senhor.
Quantos salmos começam com essa frase, né? Então, esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Me livrou, enfim, aí vai continuando. Então, esperar e com paciência, né? Você não vai fazer Deus se apressar, a vontade dele vai prevalecer de qualquer jeito, né? E se você acreditar que de fato ele é o Senhor da sua vida, que ele tem o melhor para você, acredite que no momento certo ele vai, né, agir de forma tremenda, muito sobrenatural e muito acima daquela vontade que você imaginava de imediato, a princípio no seu coração. O quinto ponto, né? Medite nas promessas bíblicas. Não aceite quando um quadro de derrota vem à sua mente. Traga à memória o que pode te trazer esperança. Quantas coisas Deus já respondeu para você? Quantas bênçãos Deus já te deu? Quantas orações respondidas você já teve? Né? E aí você tem que buscar na memória, olha, Deus é o Deus de Israel, ele é Deus que vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu, ele fez isso, né, com Jacó, ele fez isso com Davi, ele fez isso com muitas pessoas da Bíblia, e ele vai fazer isso comigo também. Eu vou trazer à memória todas as vitórias dos grandes heróis da Bíblia, que passaram sim por dificuldades. Se a gente vê o livro de Salmos, no livro de Salmos vem relatando tudo aquilo que que esses heróis passaram. As dores, as lágrimas, as derrotas, as dores da alma mesmo. E, no entanto, todos eles obtiveram a vitória. Então, o que eu preciso ocupar a minha mente? Aí entra, né, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo. Isso é que tem que ocupar a minha mente. É isso que eu preciso pensar. Né? E esse texto de Filipenses, ele fala nisso. No finalzinho, ele fala assim, ó, nisto pensai. Se existe alguma virtude, alguma coisa nesse sentido, né? Se existe alguma virtude, seja isso o que ocupe a sua mente. Então, é isso, o que é verdadeiro, o que é justo, o que é amável, o que é puro, né? E tem um versículo que eu sempre falo quando a gente fala um pouquinho sobre mente, que é o Provérbios 23:7, que diz assim, porque como imagina na sua mente, assim ele é. Então, o que você está imaginando? Quais são os pensamentos que têm passado pela sua cabeça? É isso que vai acontecer, é isso que vai se cumprir, porque o que eu estou pensando automaticamente vai fazer com que eu tenha um resultado baseado no meu pensamento. Né? É uma coisa natural. Se eu penso, eu sinto. E eu sinto, eu tenho que colocar em prática. Eu coloco em prática aquilo que eu pensei de imediato. E pensamentos não são. Não há veracidade dentro de pensamento. É uma possibilidade. Né? E vai ser uma realidade a partir do momento daquilo. Se você der vazão àquele pensamento que não é aquilo que a Bíblia diz. Entendeu? Então, tenha cuidado com o que você pensa. Porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. E tem um provérbio que fala também, é Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa. Olha que legal. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha, gente. Então, cuidado com o que você pensa. Cuidado com pensamentos que são lançados na sua mente para que você possa acreditar nesses pensamentos e possa duvidar do que Deus já fez. Né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E sexto ponto, faça da sua fé que envolva amor, perdão, paz, consolo, vida abundante, salvação. Né? Isso tudo que Jesus traz, né? Coisa maior e melhor é a nossa salvação, mas isso tudo é envolvido numa dose muito grande de amor, né? Numa dose assim grande de vida abundante que ele prometeu para cada um de nós. Então, as promessas que garantem aquilo que eu pedi precisam estar enraizadas no meu coração, de tal modo que o meu pensamento não venha tirar essa certeza da minha mente. Né? Eu tenho que acreditar que aquilo já é meu. Essa é uma realidade que todo mundo precisa ter. Eu tenho que estar enraizado no meu coração essas promessas, né? Essas palavras de bênção, trazendo à memória coisas que foram tão grandiosas e tão significativas para a minha vida também, né?
Então, e o último ponto é agradecer a Deus continuamente por essa resposta. Eu vou agradecer antecipadamente pela bondade, por tudo que ele já fez, por tudo que ele vai fazer, e ainda vai fazer muito mais, porque ele é fiel. Ele não é homem para que minta, né? Fiel é aquele que prometeu. Então, quando a gente vê o poder da gratidão, eu tenho 2 textos aqui que eu quero mencionar. Quando Jesus, naquela multidão, 5.000 homens em média, estavam ali, né, só homens, sem contar mulheres e crianças. E aquele garotinho tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? E aí Jesus pegou os pães, deu graças a Deus, os repartiu com todos. E da mesma forma, ele pegou os peixes, né? Deu graças a Deus e repartiu. Então, todos comeram à vontade. Esse é o princípio da gratidão, a multiplicação. E você lembra que eu falei que o pão nosso, o pão é nosso, o pão não é meu de cada dia? É isso que Jesus está ensinando. Quando nós somos gratos, quando a gente agradece a Deus, a multiplicação. Então, é nisso que a gente precisa se prender também, né? A nossa gratidão. E tem a outra questão de Paulo e Silas, quando estavam presos, né? Eles estavam presos, e aí orando, cantando louvores a Deus de madrugada, os outros presos escutaram. De repente, o que aconteceu? O chão tremeu tanto que abalou os alicerces. Aí, esses alicerces abalados, todas as portas se abriram. As correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Então, gente, olha, por quê? Por causa de oração, por causa de gratidão, por conta de louvores. Lembra o que a pastora falou para mim? Apenas adore. Apenas adore, que todas as cadeias que te prendem dentro daquilo que você está esperando que aconteça, ela né, vai fluir naturalmente na sua vida. Então é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente agradeça, que sejamos gratos para que haja multiplicação, né? Multiplicação naquilo que está nas nossas mãos, dentro daquele propósito que Deus escolheu para você. E tem coisas assim que são tão importantes que eu vou destrinchar um pouquinho a oração do Pai Nosso, né? Eu falei um pouquinho da ocitocina e da dopamina, né, que a gente tem quando a gente é grato. Quais são os benefícios da ocitocina? Por exemplo, se você está fazendo exercício físico, né, ela ajuda a relaxar, ela reduz a pressão arterial, o hormônio do estresse, que é o cortisol, né, então diminui. E aí, como é que ela pode ser liberada? Toque, calor humano, olha isso tudo que Jesus promoveu, né, quando ele aqui esteve, né? Então, é uma coisa importante da gente poder analisar. Eu preciso mesmo estar diante de Deus, fazendo, né, adorando a Ele e adorando aquele ambiente de adoração ali no lugar secreto, fazendo com que as coisas possam fluir, né? E aí, se ainda assim você ainda tiver alguma dificuldade, vamos falar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso para a gente finalizar nessa palavra. Pai Nosso. Aí eu botei aqui, fiz um slide disso aqui, deixa eu puxar para cá para poder ver meu tablet. Pai Nosso. Quando a gente fala Pai Nosso, a gente reconhece a paternidade de Deus. Né? Não é o meu pai, ele é o meu pai sim, mas ele também é um pai de todos os meus irmãos, nós somos um corpo, né? Então, ele é pai também dos nossos irmãos, né? Que estás no céu. Quando eu falo que estás no céu, eu reconheço a soberania de Deus, eu reconheço que ele está acima de mim, né? Ele é soberano sobre a minha vida. Santificado seja o teu nome, eu reconheço a santidade de Deus, ele é santo, né? Venha o teu reino. Eu quero que estabeleça o reino de Deus sobre a minha vida. E aí tem essa matéria na escola Vance, né? Reino de Deus, a pastora Lili deve dar essa matéria, né? Reino de Deus. Não dá não? Mas tem uma matéria que fala. Eu estava até em Bangu semana passada, o irmão lá de Bangu estava dando essa matéria. Reino de Deus é muito legal. Então, que o reino de Deus possa se estabelecer na nossa vida. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é soberana. É soberana. Em todas as circunstâncias que a gente vivencia. Assim na terra como no céu. Ou seja, eu tenho que praticar a vontade de Deus
né? Assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus vai prevalecer na minha vida, assim na terra como no céu. O que que ele planejou para mim no céu? É assim que eu vou viver na terra, porque a vontade dele vai se estabelecer. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Ou seja, cada dia. E o Silfarne, o pastor Silfarne, semana passada, ele falou muito legal sobre isso. Foi uma palavra assim muito específica, né? Que ele falou assim, às vezes nesse momento que a gente vive, em que há muita, a gente tem necessidade de tanta coisa que não é necessário de fato, né? E a gente às vezes fica com uma ganância, até produzindo uma ganância. Então, dai-nos hoje o pão de cada dia. É o princípio de pedir diariamente, especificamente para todos. Dá-nos hoje, né? Para todos, não é só para mim. E por fim, que foi até o que o Ednei falou ontem, né? Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer um que nos deve. Eu perdoo. Não porque eu sou boazinha, não porque eu perdoo porque ele me perdoou primeiro, né? Então, eu vou perdoar porque é uma, né, continuidade daquilo, eu tenho que ser parecido com Jesus, eu tenho que fazer as obras do meu Pai, né? E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos de todo mal. Amém. Né? Então, eu espero mesmo que a gente possa estar meditando, né, em tudo aquilo que a gente comentou hoje, né, nas coisas que você tem pedido, nas situações que Deus tem elaborado para que você vivencie e que às vezes você não reconhece, sabe? Tantas coisas que são legais, tantas coisas que são que te fazem bem, né? E às vezes a gente fica se prendendo àquilo que a gente desejou, mas olha, não faça como eu. Né? Você estava vivendo, eu já estava vivendo há um tempo aquilo que Deus tinha planejado para a minha vida e eu estava ainda chorando por aquilo que eu desejava, que não chega nem metade daquilo que Deus tinha me dado, sabe? Então, que você possa reconhecer aquilo que Deus já fez na sua vida e entendendo que Ele tem muito mais a fazer, né? E que essa oração eficaz seja uma prática na sua vida, que você de fato possa orar de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com a vontade de Deus, né, no seu lugar secreto, porque aí nessa oração ele ensina onde a gente deve orar, né? Entra no seu quarto, fecha a porta. Por que que ele fala para fechar a porta? Para que o barulho da multidão, para que o barulho de vozes que vão tentar tirar você do seu propósito não venham te atrapalhar, não venham fazer com que você, né, ache que está demorando e que Deus não vai atender a sua oração. Então, medite nessa oração do Pai Nosso e entenda que o propósito que Deus tem para a sua vida não vai terminar em você, pelo contrário, ele começa em você, para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida, através do ministério que Deus te deu, através do propósito que Ele tem, a unção específica que Ele tem para a sua vida. E é isso, pastora. Obrigada pela oportunidade, um prazer muito grande estar aqui. Amém, glória a Deus, gente. Maravilhosa palavra. E é isso, a oração é prática, ela é para o dia a dia, não é uma coisa assim teórica, não, ela é para o dia a dia. A gente daqui a pouco vai terminar, mas eu não podia deixar de perguntar aqui se alguém tem, assim, é na surpresa mesmo, assim, de forma sucinta, por causa da nossa hora. Se alguém tem algum testemunho, isso aqui não estava planejado, eu estou pegando você de surpresa mesmo, mas não tem problema. Se alguém tem algum testemunho, né, que dê para falar de forma rápida, sucinta. Ah lá, Luci já tem, Luci já estou falando. Vamos lá, Luci, abre o microfone, conta para a gente um testemunho desse, assim, desse poder da oração, né? Porque há poder. Aliás, só antes de você falar, Tiago, acho que é 5,17, se eu não me engano, fala, né? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem é esse justo? É você, sou eu, aqueles nós que somos justificados em Cristo. Então, tem poder a sua oração, tem eficácia. Então, vai lá, Luci. É oração assim de longo tempo, né? E eu vou ser sincera, eu já tinha pensado assim, vou parar de orar por isso porque não vai rolar, era por causa na justiça, eu achava que a causa já estava perdida,
e o advogado, no caso, é um grupo de advogado que eu tinha que pagar mensalmente a associação. E eu parei de pagar, falei, não vai rolar, agora foi para o STF, não vai acontecer nada. E assim, eu estava muito desanimada, eu dei realmente, a minha cabeça foi causa perdida, tanto que eu parei de pagar. E para minha surpresa, quando foi agora, início de março, eu ganhei a causa. Então, assim, foi uma coisa assim, para mim, foi demais, foi extraordinário. Foi Deus purinho, né? Como fala, né? Mas foi, com certeza, foi fruto de muita oração e eu fiquei muito feliz e muito agradecida ao Senhor, porque Ele surpreende, até quando a gente tem pouca fé. Então, é isso. Amém. Glória a Deus, gente. Deus, ele sabe o tempo certo. Eu me lembro agora falando disso, dessa causa na justiça. A minha mãe tinha uma causa na justiça para receber, né, que ela já estava, sei lá, 6, 7 anos, e não saía de jeito nenhum. E eu era junto com ela, né? Porque na época, um negócio aí do governo, daquela época do Plano Collor, né? Que tinha pego, né, o dinheiro das pessoas e ela tinha perdido lá, né, as economias dela, que estavam numa poupança, tinha sido confiscado, né? Aquele que aconteceu. E como eu era conta conjunta com ela, então, né, o processo seguia junto, né? Ela tinha entrado para poder, né, haver esse valor. E não saía, e ela esperou durante anos, fez lá todos os trâmites, não saía. E aí o que aconteceu? Ela faleceu, e sem ver esse cumprimento da promessa, né? Mas Deus é fiel, que passou um tempo depois dela já tinha morrido, esse valor saiu. E, no caso, eu recebi, né? Porque eu era única herdeira e tudo mais, e era junto com ela. E, assim, e Deus foi tão bom que foi, assim, justamente quando a gente estava... Ah, Laura, a gente vai orar depois. A gente foi justamente quando a gente tinha que acabar de se mudar, e esse valor foi um valor que Deus abençoou para que eu botasse todas as cortinas, persianas, tudo na casa. A gente mudou esse valor. Então, assim, ela não chegou a ver esse dinheiro. Só que, em nenhum momento, Deus permitiu que faltasse nada para ela, enquanto ela esperava. E depois ele veio e trouxe, e nos abençoou. E agora, enquanto eu falava, eu lembrei disso aqui eu faço questão de contar para vocês. Um testemunho para vocês verem como Deus é fiel. Sabe, a minha mãe sempre orou, ela sempre orou, que quando ela fosse morrer, que ela não ficasse dando trabalho e nem despesa para ninguém. Isso era uma oração dela, que ela sempre fez essa oração. Senhor, eu não quero, não me deixa ficar inválida em cima de uma cama e depois, assim, né, dando trabalho, despesa, ela sempre orou isso. Não foi nada por imposição ou porque a gente falava, não, era dela. E quando ela passou mal, o que aconteceu? Gente, olha só o poder de Deus. Olha, vocês vão ver o que é a fidelidade dele. Quando ela passou mal, o plano dela de saúde, ele só dava direito a... ela era uma bênção mesmo. Ele só dava direito a consultas e uma internação de, no máximo, 24 horas. Inclusive na UTI, era no máximo 24 horas de UTI. E aí, o que aconteceu? Ela passou mal, a gente levou ela para o hospital, ela deu entrada no hospital às 10 horas da noite. Ficou lá vendo o que era, ou seja, eram 12 horas, 24 horas não, eram 12 horas de internação, que daria direito. Da outra vez que ela tinha sido internada, ela ficou internada no CTI 2 dias, e mais os outros dias de quarto, a gente teve que pagar tudo, porque o plano não cobria.
E ela, 10 horas da noite, 10 horas da manhã, ela teria que sair, né? Ou seja, sair não, né? A gente, a partir dali, o plano não cobriria mais. Quando deu 2 e pouco da manhã, o setor que ela estava lá no hospital, ele ia fechar. Então, levaram ela para um outro setor do hospital, que era um setor maior. E aí, olha só, Deus já começou a agir aí. Ao invés deles darem continuidade, que aí era 2 e pouco da manhã, ao invés deles darem continuidade ao horário desde as 10 horas da noite, eles não fizeram isso. Ninguém falou nada, foi o hospital. Eles fecharam aquele primeiro atendimento e abriram outro. Ou seja, ela já não teria mais direito só até 10 horas da manhã, ela já teria direito até 2h30 da tarde. Olha só, isso aí é só o começo do que Deus fez. Ela ficou, tá lá. Quando deu em torno de 1h da tarde, ela começou a passar muito mal e teve que ser sedada e entubada. Ela teve uma parada cardiorrespiratória, mas eles reverteram e entubaram ela e colocaram ela numa UTI lá na própria emergência, tinha uma parte de uma UTI lá. E aí avisaram a gente, ela vai ter que ir para a UTI. E tudo bem, a gente ia pagar, não interessa o que ia acontecer, a gente não ia deixar ela fora, né? Não, não deixa, não, claro que não. E aí, o que aconteceu? Veio a ordem, ela tem que ir para a UTI. Ela estava numa... A emergência ali tinha uma UTI, mas ela teria que ir para a UTI mesmo. Mas o que aconteceu? Não tinha vaga na UTI. Não tinha, estava lotada. Então, ela tinha que permanecer ali. Passou às 2h30 da tarde. Só que eles avisaram a gente, o tempo acabou dela, só que a gente não pode cobrar, porque ela só não subiu para outra UTI porque não tem vaga. Ela vai continuar aqui, enquanto esperando a vaga lá na UTI mesmo, ou então em outro hospital. E começaram a ligar para outro hospital para poder esperar, para poder ver se conseguiam uma vaga. Enquanto isso, ela estava lá, na UTI, dentro da emergência, toda monitorada, toda entubada, cheia de coisa. Aí, o que aconteceu? Ela, para ser transferida para uma outra UTI de um hospital, ela teria que ser transferida numa UTI móvel, que é uma ambulância especial, que é uma UTI mesmo, só que móvel, é diferente de uma ambulância comum. O plano dela não cobria isso. Só que eles avisaram para a gente não vai cobrar nada, não, porque ela só vai precisar usar essa UTI móvel, porque não tem vaga nesse hospital. Se tivesse vaga, ela ficaria aqui. Como não tem vaga, se tirar, né, extubar, tudo mais, ela morre. Então, ela vai ser transferida na UTI móvel, vocês não vão pagar nada, porque o problema é porque o hospital não tem. Chegou, o dia se passou, chegou lá, 8 horas da noite, chegou a UTI móvel, conseguiram um hospital para ela, e conseguiram a vaga na UTI da outra rede do hospital, e conseguiram a UTI móvel, chegou lá 8 horas da noite, né? Desinstala tudo, instala de novo, ela saiu de lá 10 horas da noite. Isso tudo sem pagar nada, porque se lembra que eu falei que ela não tinha vaga, então eles não podiam cobrar. Lá foi ela para o outro hospital, e aí foi internada na UTI. Naquela madrugada, de domingo para segunda, isso era um domingo à noite, naquela madrugada de domingo para segunda, ela faleceu. E, né, de manhã cedinho, eles avisaram a gente. E aí, eu fui com o Bernardo lá no hospital, né, tinha que reconhecer corpo, aquelas coisas todas. E depois que foram feitos todos esses trâmites, o Bernardo foi lá para ver quanto é que tinha ficado, porque ela, de 11 horas da noite até 2h30 da manhã, que era o horário que eles falaram que ela faleceu, ela ficou no leito da UTI do outro hospital, usou medicação, usou tudo, e tudo na UTI é caríssimo, qualquer uma gase é muito mais caro, um esparadrapo é tudo mais caro, e ela usou medicações, e o leito ali, poucas horas, mas usou.
E o Bernardo foi lá para poder fechar a conta do hospital, para a gente poder pagar. E aí eles falaram, não tem nada que pagar, está tudo pago. Aí o Bernardo falou, não, mas como assim está tudo pago? Não, ela ficou internada aqui nesse tempo, e a gente tem que pagar, né, o plano dela não cobre. Não, senhor, o senhor não entende, está aqui, olha aqui, não tem custo nenhum, mostrou para ele, está tudo pago, e vocês não têm que pagar nada, tudo já foi pago, o plano cobriu tudo. E, gente, isso é um testemunho. E aí, sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque ela já tinha morrido. Ela já estava com o Senhor, porque eu creio que a gente está com ele ali instantâneo. Ela já estava com ele. Mas ele é tão fiel que ele continuou respondendo uma oração que ela fazia em vida. Senhor, que eu não dê trabalho. E ela não deu trabalho, ela passou mal, a gente levou ela para o hospital, o resto foi tudo lá dentro do hospital. Que eu não dê trabalho e não deixe despesa. E ela não deixou nenhuma despesa, porque se tivesse tudo assim, não mudou o horário, o hospital fechou, o prontuário abriu o outro, se não tivesse acontecido isso, o TI móvel, tudo isso teria sido realmente um custo e alto, porque são coisas que são caras. Mas o Senhor é fiel, ele sem ninguém fazer nada, a gente não fez nada, a gente não pediu nada, gente, dá um jeitinho, não cobra não, a gente não fez nada disso. As coisas foram acontecendo, o próprio Senhor foi fazendo tudo. E no final, falou assim, não tem nada, vocês não têm nada para pagar, foi tudo pago pelo plano. E ela, já na glória, mas o Senhor, como ele é fiel, né? Fiel é a qualidade de quem não muda, de quem é imutável. Ele continuou ainda respondendo uma oração que ela nem sabe que foi respondida, mas ficou para a gente um testemunho dessa fidelidade dele e do poder da oração. Então, eu lembrei disso agora, né? Enquanto a Márcia estava falando, eu não lembrava, quando a Lucy contou que eu lembrei disso. Né? Essa palavra que a Márcia trouxe, tremenda desse poder da oração. Ele é fiel, e a Lucy testemunhou. Anos tinham se passado, ela já não estava até achando que não ia sair, mas ele é fiel, e saiu. Minha mãe já estava lá com o Senhor na glória, mas ele é fiel. Pastora, foram 8 anos de espera por essa causa, e essa causa também começou com meu pai, porque eu era curadora dele, e eu dei a entrada na justiça para ele, né? Através da associação. Então é isso, Deus surpreende, Deus é lindo demais. Ele faz infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos, né? A Ellen colocou aqui, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Márcia, muito obrigada pela tua palavra. Eu creio que, gente, isso é para a gente ouvir de novo, para estar, sabe, dentro do nosso coração. E guarda uma coisa, ore com fé, e você só pode ter fé onde a palavra de Deus é conhecida. Então, mergulhe na palavra, renove sua mente na palavra, conheça a palavra, isso vai ser, como é que fala? Matéria-prima para as suas orações. Só o que a Deda colocou. Deus é maravilhoso, quando meu pai faleceu, eu não tinha o dinheiro todo do enterro e consegui o mais barato, e ele foi enterrado no mais caro. Pois paguei e na hora não tinha mais vaga e tiveram que velá-lo, né, na parte mais cara. Deus faz, gente, ele sonda o nosso coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigada, Pai. Peraí, gente, antes de orar, deixa eu só parar essa gravação, peraí.